Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso super aulão, hein, Tiago? Super aulão, começamos bem em 2026, não somente com um aulão, né? É um super aulão. Um super aulão. Agora me explica aqui porque Ah, eu tô confuso. fala. Qual é a diferença entre o aulão e o super aulão? Então, o aulão, ele acontece em uma noite durante Aham. 3 horas. Certo. E o super aulão são Ah. 3 dias de conteúdo. Então, acaba que o conteúdo vai ser maior, porque são 2 horas. Então, 2 vezes 3 são 6 horas 6 horas de de conteúdo. super aulão. Então se prepare, porque a nossa jornada é boa, nossa jornada é longa e o super aulão é para os fortes. Então quem só gosta de videozinho rápido não vai ficar aqui. Aqui vai ficar quem tiver muito interessado em se aprofundar, em conhecer, em estudar de verdade. E dessa vez, Tiago, a nossa missão é árdua, porque a gente vai ver a opinião da Bíblia, a opinião da igreja, a opinião da ciência sobre... Qual é o tema? A gente veio do macaco, nós viemos do macaco. É só viemos do macaco, tá bom? Viemos do macaco, o que vocês acham? Então, vamos fazer uma mesa de apostas, hein? Vamos. Cada um apostando R$100 para saber se viemos ou não viemos do macaco. Exatamente. E você que está participando com a gente aí em qualquer lugar do Brasil, já é mais convidado a estar compartilhando essa transmissão, esse super aulão. Por quê? Porque o super aulão, a versão ao vivo dele, não é somente para os alunos Bíblia Mais, é para todo mundo. Então é um momento, é a oportunidade para você que acompanha o nosso canal poder compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, no grupo da família, no grupo da igreja, para aquele amigo ou amiga que você quer que faça o curso teológico ou o curso bíblico também, né? Aqui com o Carlos, e ainda não teve essa oportunidade, manda para eles esse conteúdo do Super Aulão, que é uma ótima oportunidade para eles poderem conhecer também o conteúdo aqui dos católicos que querem saber. Maravilha, vamos fazer a oração inicial. Vamos. Vamos para os avisos de sempre e começar esse super aulão, que o pessoal tá curioso para saber o que vem por aí. Vamos fazer a oração inicial? Vamos começar. Então, começando 2026 agora, para valer, hein? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, abençoe esta hora de estudos, pois sei que é na minha dedicação que o seu Espírito age. Quero te adorar, não somente com o coração e o sentimento, mas com o cérebro e o entendimento, pois sou um católico que quer saber. Saber de um catolicismo sem fanatismo, na simplicidade do Evangelho de Jesus. Saber de uma fé madura, embasada em fatos, e não um amontoado de superstições. Que tudo que aqui for falado por quem ensina e escutado por quem aprende, seja inteiramente da sua vontade. E que eu possa ouvir a sua palavra, aumentar a minha fé e amar o Senhor no meu irmão. Nós aqui estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, vamos para os avisos de sempre? Vamos para os avisos. Primeiro, teremos 3 encontros nesta semana. Como o Tiago falou, o super aulão são 3 noites. Hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira e depois quarta-feira. Quem está assistindo pela gravação, assiste quando quiser, a hora que quiser. Mas quem está ao vivo, segunda, terça e quarta, 19, 20 e 21 de janeiro de 2026, às 8 da noite. A gravação desse super aulão vai ficar alguns dias disponível gratuitamente no YouTube. Mas depois vai ser exclusiva dos alunos da Bíblia Mais, tanto dos cursos bíblicos quanto dos cursos de teologia. Então a gravação vai ficar alguns dias disponíveis no YouTube, depois só vai ser dos alunos, tá bom? E o material, os slides,
tudo também é exclusivo dos alunos da Bíblia Mais. E, ao final, ou seja, na última noite desse aulão, na noite 3, nós vamos abrir as inscrições para quem quiser ser aluno do curso de teologia. Então, na parte 3 desse super aulão, eu vou explicar como funciona o nosso curso de teologia e aí, se você se interessar, você vai poder entrar para a nova turma do nosso curso 2026 de Teologia Católica. Show, Tiago? Show de bola. Tudo certinho? Tudo certo. E o pessoal pode participar também hoje, né? Então, deixa seu comentário aí que eu tô de olho em tudo. Fica de olho, Tiago. Quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, pode fazer ao longo da aula. O Tiago vai separando e depois eu vou chamando aqui o Tiago e ele vai trazendo as observações de vocês. Vamos voltar lá para o slide agora. O que temos aí? Aí o tema é esse, Tiago. Viemos do macaco. Viemos do macaco? O que você acha, Tiago? Não, não é a sua opinião agora, não. Depois você fala. Tá Depois bom. você fala. Eu trouxe um depoimento para a gente abrir a aula de hoje. Certo. É da Cândida, é nossa aluna da teologia, Cândida Maria Abreu Campolina de Sá e Barbosa. Nossa. Tá vendo, Tiago? Você falou que o nome da Thalia é grande? É grande. O nome da Cândida é maior. Uhum. E a Cândida anotou lá na aula número 8 o que Jesus achou de Gênesis 1. Essa aula, inclusive, você fez comigo essa aula. Sim. Em dezembro de 2024. Certo. E olha o que ela escreveu. Chocada como que em meus 65 anos ouvi pregações apenas catequéticas e nunca me ocorreu questionar. Isso que é interessante. Quando você faz um curso de teologia, você começa a ter massa crítica. Você começa a questionar e você começa a entender que o questionamento é saudável. O questionamento é para que você entenda de verdade. Aquela coisa que fala assim, não pode questionar, nunca pergunte, tem apenas fé, não é o que a gente aplica na teologia. Na teologia a gente quer pessoas críticas, a gente quer pessoas que pensem, a gente quer pessoas que indaguem, a gente quer pessoas que façam observações interessantes e perguntas, mesmo que sejam perguntas afiadas, perguntas que podem deixar alguém sem jeito, é para perguntar, porque esse é o espaço de questionamento. E aí continua lá, ó, professor Carlos e Tiago, vocês bagunçaram minha vida. Nossa Senhora. Entretanto, estou amando essa fé racional que estou vislumbrando no curso. Espetacular. Bagunçamos a vida da Cândida. Isso, porque quando a gente começa a fazer uma leitura técnica da Bíblia, você sabe disso, Tiago, muita coisa na nossa cabeça bagunça. Verdade. Muita coisa tumultua, coisa que a gente tinha certeza que era assim, a gente descobre que é assado. Sim, mas né? para fazer uma boa faxina a gente tem que fazer o quê? Tirar tudo do lugar. Aí às vezes parece que tá tudo bagunçado, mas é para quê? É para fazer uma limpeza e depois organizar. Depois volta tudo pro lugar certinho. Muito bom. Bom, obrigado, Cândida, pela sua participação, pela sua palavra aqui, que anima a todos nós, tá bom? Nós vamos ter 3 noites, como eu disse, e eu vou dar os temas das 3 noites agora, e a gente começa a primeira parte do super aulão. A primeira noite, que é hoje, nós vamos falar desse tema. O que a Bíblia diz sobre o planeta em que vivemos? O que a Bíblia diz sobre o planeta Terra? Isso é o que a gente vai ver hoje. Amanhã, a segunda parte, é Gênesis nada fala sobre a origem do ser humano. Olha que eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Gênesis nada fala sobre a origem do ser humano. Como assim? É, isso aí. Amanhã a gente vai discutir isso. E na terceira e última noite, o tema é esse. O que a Igreja Católica ensina sobre as nossas origens? E aí, nessa última aula,
a gente vai ver tanto a doutrina católica quanto a palavra da ciência, tá bom? Certo. Então, está aí o nosso programa de 3 noites que começa agora e eu quero que você deixe aí agora no comentário do vídeo eu topo, porque eu quero que você esteja comigo essas 3 noites. Você topa estar as 3 noites comigo? Então anota aí agora e o Tiago vai ver quem vai ser a primeira pessoa a escrever. Eu topo, porque é um compromisso que você está assumindo comigo de ficar aqui as 3 noites. Já tem um nome aí, Tiago? Ainda não. Quando alguém escrever eu topo, o Tiago vai avisar. Certo. Para gente fechar esse compromisso aqui hoje, tá bom? Foi a Elaine Maciel. Elaine Maciel. A primeira. Elaine, obrigado. E Elaine representa todo mundo que está aí com a gente. Agora vem todo mundo, ó. Ou pela gravação. Eu topo. Agora tá todo mundo topando. Todo mundo topando. Tá bom. Vamos começar? Vamos começar que eu tô expectante aqui, hein? Fica de olho nos comentários. Tá. Vai separando que a gente vai abrir o espaço de perguntas depois. Ok. Então vamos começar, pessoal. Vamos lá. Atenção. A gente tem uma Bíblia na mão, não é? E tem 3 modos da gente se aproximar do texto bíblico. Como é que você se aproxima do texto bíblico? Quando você vai abrir a Bíblia para ler, você faz o que com aquele texto? Então presta bem atenção, porque isso aqui vai direcionar toda a nossa conversa até a parte 3. Então vamos lá. Você pode se aproximar do texto bíblico porque você quer entender o texto bíblico. Ou você quer se aproximar do texto bíblico com a intenção de fazer uma leitura prazerosa, espiritual, de experimentar o texto. Pode ser? Ou você pode fazer uma leitura para, em cima desse texto, desenvolver uma moral, desenvolver um comportamento e dizer às pessoas o que elas podem ou não podem fazer. Então, essas são as 3 maneiras que a gente se aproxima do texto bíblico. Ou é para entender, ou é para ter um prazer com aquele texto, ou é para elaborar uma conduta moral, uma regra de comportamento. Então, vamos detalhar. Entender o que seria? Entender é ler o texto para compreender a mente do autor. Quando a gente se aproxima do texto bíblico para entender o texto, a gente não está preocupado em ter prazer com o texto e nem em criar regras com o texto. A gente quer, com o texto, entender a mente do autor. O que o autor estava pensando quando escreveu. Isso é entender o texto. Agora, se você está interessado em ter prazer com o texto, ou seja, uma distração, ou fazer do texto uma meditação, uma oração, alguma coisa assim, aí você vai ler o texto para apreciar, para se emocionar, para experimentar, para ter uma experiência com aquele texto. Presta atenção. Se você está fazendo uma leitura de prazer, você não está interessado em compreender a mente do escritor. Você está se envolvendo com o texto pelo texto. Mas você não está buscando saber a intenção que o autor tinha quando escreveu o texto. Agora, você também pode pegar o texto bíblico para elaborar um código moral, regras de conduta, orientações de um grupo, criar normas. Aí é ler o texto para estabelecer condutas e normas. Observa. Na leitura de entender o texto, o foco do leitor é no texto. Eu quero entender o texto que está aqui. O que ele está dizendo, o que ele falou quando ele foi escrito. Esse texto foi escrito para dizer o quê? Esse é o foco de entender o texto.
O foco é no texto. Agora, se a sua leitura é uma leitura de prazer, eu quero ter um prazer, eu quero me emocionar, eu quero ter uma meditação com esse texto, aí o foco é o leitor, ou seja, o que ele sente, o que eu estou sentindo. Esse é o foco. Agora, se o objetivo é moral, se o objetivo é criar normas, condutas, comportamentos, aí o foco desse texto é o grupo. O que eu vou tirar desse texto para esse grupo? O que esse grupo está precisando ouvir? O que esse grupo está precisando entender? Tá claro, Tiago? Tá sim. Então você, quando pega a Bíblia, você tem que pensar, eu estou pegando a Bíblia para quê? Para entender o texto, para ter um prazer com esse texto, ou para criar regras com esse texto? E aí é que vem a cerejinha do bolo. Num curso de teologia como o nosso, o que nós queremos sempre é a primeira opção, entender o texto. Ler o texto para compreender o que o autor estava pensando em seu tempo. Isso é o que a gente faz no nosso curso de teologia. Agora, o que é uma leitura de prazer do texto? É o que é muito comum hoje chamar de devocional. Você abre o texto, pode ser a leitura do dia, ou abre uma outra página, um salmo, e você faz uma oração com aquela leitura, você experimenta aquela leitura, você medita aquela leitura, traz para você alguma mensagem. É uma leitura de prazer, é uma leitura devocional. E a leitura de moral, de estabelecer condutas e normas, onde o foco é o grupo, aí é o que, Tiago? É a homilia. Aí é a homilia. É o que o padre faz. É o que o padre faz. O padre, quando lê na missa as leituras da Bíblia, ele não está ali, em primeiro lugar, preocupado em fazer um estudo da mente do autor do texto. Ele também não está preocupado em apenas que as pessoas tenham prazer ou se deleitem com aquela leitura, mas ele quer criar ali normas, condutas, orientações para aquele grupo, que é a família dele, que são as ovelhas que ele está pastoreando. Então, isso tudo eu quero deixar claro para dizer para você que, a partir de agora, os textos bíblicos que nós vamos pegar aqui, eles têm o único objetivo de entender o texto. Nós queremos entender o que o autor estava dizendo. E aí a gente vai fazer uma viagem a partir de agora. Tá pronto, Tiago? Vou apertar o cinto. Aperta os cintos, todo mundo aí, que nós vamos viajar. Na teologia, a primeira tarefa não é aplicar o texto, mas entendê-lo. Pensar como o autor pensou, compreender como ele compreendeu, falar como ele falou. Eu tenho certeza que o Tiago lembrou de uma música agora. Uhum. Qual foi? Do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Não, mas canta bonito. Não, não Solta sei. a voz. Eu não sei cantar, não. Solta a voz, Cadê Tiago? Thalia pra cantar, né? É, aquela música do Padre Zezinho, que é muito bonita, Sim. é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, mas aqui o nosso objetivo é o autor do texto. Como é que ele pensou, como é que ele compreendeu as coisas, como é que ele falou. Então, diante desse norte aí, desse objetivo, a gente vai começar por esse texto aqui, Tiago. Eu vou ler o texto e vou fazer algumas perguntas para ver se o Tiago está atento, hein, Tiago? Eu estou separando as perguntas aqui. Aí já está fugindo, ó. Já está fugindo. Vamos lá. Isaías 40, de 21 a 22. Tá. Hoje o tema da aula não é o planeta que vivemos? Sim. Então olha o que está escrito aí. Isaías 40. Não sabeis, não ouvistes, não vos foi anunciado desde o princípio? Não compreendestes desde os fundamentos da terra? Ele, que é Deus, está sentado sobre o círculo da terra. Uhum.
Seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como um véu e os arma como tenda para habitar. Prestou bem atenção no texto? Prestei. Agora eu vou marcar ali 2 vezes uma palavrinha que apareceu 2 vezes. Terra. Terra. O que é terra? Quando eu leio a palavra terra na Bíblia, por exemplo, não compreendestes desde os fundamentos da terra? O que é terra? Ele, Deus, está sentado sobre o círculo da terra. Antes de falar do círculo, eu quero falar da terra. A palavrinha terra aí, você tem que tomar muito cuidado, porque ela não está se referindo ao planeta Terra. Por acaso deram o nome do planeta de Terra. Mas essa Terra aí não tem nada a ver com o planeta. Porque esse texto de Isaías, por exemplo, tem pelo menos 2.500 anos. E a gente tem a noção de que existe um planeta Terra há 500 anos. Então, quem escreveu isso aí não tinha a menor noção que estamos em um planeta. Mas o que é terra, então, aí? Vamos dar uma olhadinha. O texto foi escrito em hebraico, ele não foi escrito em português. Em hebraico são aquelas 3 letrinhas ali, ó. Se pronuncia Eretz. Eretz. Terra em hebraico é Eretz. E toda vez que se usa essa palavra, está se referindo ao território de onde o autor que está escrevendo mora. Ele não está falando de um planeta. Ele está falando da terra onde ele vive. É Eretz, é a terra dele, é o território dele. Então, para ficar bem claro, território pertencente ao seu país. Então, se eu tivesse naquele tempo, fosse falar do Brasil, eu falaria terra, Eretz. E aí é que é interessante, porque quando a Bíblia, o Antigo Testamento, se refere a outros países, a outras terras, aí faz assim, ó. Por exemplo, Gênesis 12:10, vai se referir ao Egito. Aí eles colocam Eretz Misraim, que é terra do Egito. Quando é só a terra dele, é Eretz, é terra dele, Eretz, terra dele. Agora, quando é terra dos outros, aí ele complementa, Eretz Misraim, é terra do Egito. Gênesis 12:10. Por exemplo, em Números 20:18, está falando da terra de Edom. Então, é Eretz Edom. Em Isaías 7:18, é a terra da Assíria. Então, é Eretz Assur. Então, fica bem claro que, ao falar de terra aqui, o autor bíblico não está falando de planeta. Está falando do seu território, do seu país. Quando ele vai se referir a um país dos outros, ele acrescenta Eretz alguma coisa, que é o nome do país dos outros. Eretz Misraim, que é Egito, Eretz Edom, Eretz Ashur, e assim vai. Tá claro, Tiago? Claro como o dia. Você está entendendo? Eu estou entendendo tudo. Se o Tiago está entendendo, todo mundo entende. Todo mundo entende. Exatamente. Então, olha lá, para resumir, quando a Bíblia fala em terra, está falando do território em que vive o autor do texto. Beleza, Tiago? Beleza. Maravilha. Então, vamos voltar para Isaías 40. Vamos ler de novo. Não sabeis, não ouvistes, não vos foi anunciado desde o princípio? Não compreendestes desde os fundamentos da terra?
Fundamentos de qual terra, Tiago? O país. O que país eles habitavam. dele. Aí agora que vem o detalhe. Uhum. Ele, que é Deus, está sentado sobre o círculo da terra. Uhum. Aí, o que o pessoal faz, Tiago? O pessoal que quer provar tudo pela Bíblia e dizer que tudo está na Bíblia, eles pegam este versículo de Isaías para dizer que a Bíblia já falava que a Terra é redonda. Coisa que a gente sabe tem pouco tempo, mas eles querem dizer que a Bíblia já falava isso. Então, observa ali, ó. A gente tem dois formatos de terra, né, que o pessoal gosta de falar aí na internet. A terra plana e a terra redonda. Ou seja, a terra como se fosse uma pizza chata assim, ou a terra que é uma bola. Qual que você acredita, Tiago, que é? Redonda, óbvio. Redonda. É. Mas você sabe que, ó, olha essa notícia aí, ao menos 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Pelo menos 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é como uma pizza, não como uma bola. Não me surpreende. Pois é. Incrivelmente, eu não fico surpreso. Pois é, mas tem isso. Só que, como é, de fato, o formato da Terra, atenção, não do planeta Terra, mas da Terra que a Bíblia está se referindo, aos territórios. Então presta bem atenção nesse desenho aqui, para você entender o texto bíblico, e a gente vai avançar nos textos bíblicos com isso. O que o autor bíblico pensava? Eles não tinham ciência, lembram disso? Eles estão há milênios da ciência. Então, olha lá. Se entendia que a Terra era plana mesmo, eles pensavam isso. Deixa eu passar aqui. A Terra era plana, isso ali era a Terra. Você tinha em cima da Terra uma cúpula. Essa cúpula se chamava firmamento. Por isso que a palavra firmamento vem de firme, porque ele achava que havia uma chapa firme sobre a terra. E essa chapa é que protegia a terra, o território, para que ele existisse ali dentro. Então, é como se fosse um aquário, né? As pessoas viviam dentro de uma chapa protetora chamada firmamento, porque é firme, que protegia essa terra. E o que tinha para acima do firmamento? E o que tinha para baixo dessa terra? O que eles chamavam de abismo. São águas. Eles imaginavam que tinha água para cima, água para baixo, tinha a terra e uma cúpula, firmamento, que protegia a terra para a água de cima não cair. Então, essa era a mentalidade do autor da Bíblia. Agora, olha o problema. A ciência hoje já descobriu, todo mundo sabe, que a Terra é redonda, é esférica, né? É uma bola. Ah, eu não acredito. Não, você precisa acreditar, mas o GPS só funciona porque a Terra é assim. Só existe vulcão porque a Terra é assim. Isso tudo está explicado. Mas tudo bem, cada um acredita no que quiser. Só que o problema é você pegar a Bíblia e querer dizer ou que a Bíblia está dizendo que a Terra é redonda, igual aquele versículo de Isaías que a gente ainda vai voltar lá, ou dizer que não,
a Bíblia diz que a Terra é plana, então a Terra é plana. Não. Quem escreveu a Bíblia não sabia do formato da Terra. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E nem tecnologia. Não tem tecnologia, não tinha nada. Eles tinham mitologias que eles explicavam através das histórias que eles iam inventando. Agora olha lá. Olha o que vem. Vamos comparar dois textos, tá, Tiago? Tá. Gênesis 1, de 7 a 8. Você já ouviu esse texto? Sim. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão por cima do firmamento. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Agora, diante daquele desenho, a gente entende o que o texto está falando. O que o texto está falando? Deus fez o firmamento, ou seja, botou aquela cúpula protetora, separou as águas que estão embaixo do firmamento das águas que estão acima, ou seja, os abismos. E a terra está agora protegida das águas. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus. A palavra céus, em hebraico, é shamayim. Sabe o que significa shamayim? Não. Águas de cima. A palavra céus, em hebraico, é águas de cima. Porque o firmamento, a cúpula, separava as águas de cima. Agora eu te pergunto, Tiago, isso tem alguma coisa a ver com a realidade do planeta que nós vivemos? Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí, do ponto de vista científico, está totalmente ultrapassado. Verdade. Porque quem escreveu isso não sabia nada acerca dos conhecimentos que nós temos hoje. Ele não tinha tecnologia para isso. Agora, olha que interessante o texto de Gênesis 7, de 11 a 12, que é o texto do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dia, preste atenção agora, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. O que esse texto está contando? O dilúvio. O dilúvio, mas olha como é que ele descreve. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Que fontes do grande abismo? São as águas que estão para fora do firmamento, que eles chamavam de abismo. E aí, olha lá, abriram-se as comportas do céu, porque nessa chapa desse firmamento, essa cúpula, tinham janelas. Eles imaginavam isso. Então, quando chovia, era porque Deus abria as janelas, as comportas dessa placa e a água que estava em cima, que era o abismo, caía. Eles não conheciam o ciclo da água. Eles não sabiam que a água evapora e que depois volta em forma líquida. Eles não sabiam isso. Então, como é que eles explicavam a chuva? Assim, tem a cúpula e tem comportas. Quando abre uma dessas portinhas que estão lá nessa cúpula, a água que está para cima dela, que é o abismo, cai. Sim, sim. E nesse sentido, faz todo sentido os textos que falam que Deus vai amaldiçoar com uma seca, né? Que na terra não vai ser produtiva. Isso, porque aí Deus não vai abrir a janelinha para não cair água. Interessante, né? Entendeu? Agora, vamos lá, gente. Isso aí explica o nosso planeta hoje? Não explica, o nosso não. planeta tem alguma coisa a ver com isso aí? Óbvio que não. Mas a maneira do escritor escrever reflete o modo como ele entendia isso.
a maneira como ele explicava esses fenômenos, por exemplo, a chuva, é um fenômeno que hoje a gente explica muito bem explicado pelo ciclo da água, por todo o processo de evaporação da água. Ele não tinha essa noção. Então ele explica dessa maneira. Mas vamos continuar. Vamos voltar lá no círculo da Terra, porque eu não esqueci não, Tiago. Vamos ler ali a frasezinha ali, ó. Ele, Deus, está sentado sobre o círculo da Terra. E aí, repito, pessoas com leitura fundamentalista. O que é uma leitura fundamentalista? É uma leitura ao pé da letra, que quer dizer que tudo que está na Bíblia é assim mesmo. Pessoas que leem a Bíblia assim, sem a preocupação de entender o que o autor pensava. Essas pessoas querem usar a Bíblia para tudo, até para provar que a Terra é redonda. Deixa eu te explicar. O autor bíblico não sabia que a Terra era redonda. Ele não sabia nem que existia um planeta. Ele nem tinha essa noção. Ele tinha noção da terra dele e das terras dos vizinhos. Mas ele não sabia que existia um planeta. Muito menos que esse planeta era redondo. Mas aí eu pego esse texto e leio que Deus está sentado sobre o círculo da terra. Mas será que ele não estaria aí falando que a Terra é redonda? Não, porque ele pensava que a Terra era plana mesmo. Então, de que ele está falando? É muito simples. Eu não disse que eles acreditavam que em cima da Terra tinha uma cúpula? Então, olha lá, conhece essa bandeja, Tiago? Você já foi num restaurante que te serviram a comida assim? Já. Então, a bandeja, ela tem embaixo a parte plana dela, e em cima tem a cúpula, a tampa. Uhum. Eles imaginavam que a Terra era isso, a Terra deles. Então, o que é o círculo da Terra? É a borda aonde essa cúpula se encaixa. Não se está falando ali de uma Terra redonda, um planeta redondo, não. Está falando que o país dele, o território dele, era como uma pizza chata e redonda, porque a cúpula, ao baixar, fazia esse desenho no território dele, redondo. E com detalhe, isso era referente ao território dele. E ele imaginava que todos os outros territórios eram assim também. Eram terras com uma cúpula em cima. Isso servia para cada país. Assim ele pensava que era o Egito, assim ele pensava que era a Assíria, a Babilônia e tudo mais. Então volta ao texto. Ah, não, antes. Vamos só comparar aqui, ó. Jó 26:10. Só para você clarear mais ainda a sua mente. Jó 26:10. Ele traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. O que você lê aí, Tiago? Ele traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. Ou seja, no grande abismo, que não é o abismo que você está pensando hoje, porque abismo hoje para a gente é uma ribanceira, assim, né? Abismo, na linguagem bíblica, é um oceano cósmico de águas profundas. Ali, nesse abismo, nesse oceano, que é pura água, Deus traçou o círculo da superfície, ou seja, sobre a superfície das águas, ou seja, constituiu ali um território. Traçar um círculo sobre a superfície das águas é constituir um território. E aí é que está o detalhe, olha lá. No limite entre a luz e as trevas. O que divide luz e trevas é esse território, que Deus traça com o círculo. O que fica dentro desse círculo é luz, o que fica para fora é trevas. Entende?
O que fica dentro do território é luz, do círculo território é luz, e o que fica para fora é treva. O limite entre luz e trevas, quem dá, é esse círculo, é esse território produzido em cima das águas. Aí a gente lembra de um texto ou outro de Gênesis. Gênesis 1, de 3 a 4. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Como é que Deus separou a luz das trevas? Porque é o mesmo que Jó está dizendo. Ele fez o território, ele criou a cidade, o círculo sobre a superfície das águas, e separou luz dentro do círculo, é onde vai ser a cidade, e trevas para fora, aonde não vai ter vida, onde não vai ter a cidade. O que Gênesis 1 está contando é exatamente essa mitologia, essa simbologia, aonde Deus faz a terra e separa luz das trevas. O que está dentro do território que ele está criando é luz, o que está fora é trevas. Mas preste atenção, você só vai compreender isso se você tiver o interesse por analisar a mente do autor, a cultura dele, o que ele pensava lá atrás. Tudo bem até aqui, Tiago? Tudo ótimo. Tem alguma questão que você já queira me trazer? Tem algumas aqui. Tem? A Ambrósia não entendeu muito bem o que você explicou, não. Ela perguntou se Deus estaria sentado em todas as cúpulas de todas as terras. Não é que ela não entendeu bem, é que ela não entende o seguinte, que para eles daquele tempo, cada país tinha o seu Deus. Sim. Então, Ambrósia, preste atenção, não é que Deus estaria sentado em todas as cúpulas, é porque cada país tinha o seu Deus. Então, no caso ali de Israel, tem o Deus de Israel, que é Yahvé. Ele está lá sentado. No caso do Egito, tem o Deus do Egito. No caso da Babilônia, tem o Deus da Babilônia. Em cada território tem a sua terra, a sua cúpula e o seu Deus em cima. Isso acontecia na mentalidade deles, que tinham deuses diferentes, eram politeístas. Sim. Cada lugar tem um Deus. Sim. E já a Kika, ela está perguntando se Deus fica em cima da onde a gente pega na cúpula. Ali seria o trono dele? O trono de Deus ficava ali. Quando Jesus ensina no Pai Nosso que está nos céus, a ideia da mentalidade judaica é essa, que Deus está lá em cima na cúpula, sentado lá. Entendeu? Jesus está usando a linguagem daquele tempo. Sim. Pai Nosso que está nos céus. Ele está no firmamento, assentado na cúpula. Entendeu? Interessantíssimo. Por enquanto é isso. Continuemos. Tá? Vamos continuar. Vamos lá. Bom, vamos agora ler o texto e entender, Tiago? Vamos lá. Não sabeis, não ouvistes, não vos foi anunciado desde o princípio? Não compreendestes desde os fundamentos da terra, ou seja, os fundamentos do nosso território, do nosso país? Ele, Deus, está sentado sobre o círculo da terra, porque a cúpula baixa sobre a terra como uma tampa daquela bandeja. E aí fica redonda a terra. Por isso que é o círculo da Terra. Não que a Terra seja redonda, como a gente sabe do planeta hoje, uma bola. Mas é porque o território ficava redondo por causa da cúpula sobre ele. É assim que eles imaginavam. Aí ele está dizendo, olha lá, seus habitantes são como gafanhotos. Por quê? Deus olha lá de cima, vê a gente pequenininho. Continua. Ele, Deus, estende os céus como um véu. Por quê?
como a cúpula ela desce na terra dessa maneira, né? Então o autor está fazendo de forma poética, como se essa cúpula, esses céus, se desenrolassem como um véu. E os arma como tenda para habitar. Então ele está enxergando essa cúpula que está sobre a terra dele como uma tenda, onde nós aqui dentro habitamos. Esse é o sentido do texto de Isaías. É isso que Isaías 40, de 21 a 22, está dizendo. Muito bom, muito bom. Interessante que a gente vendo como que a Bíblia foi escrita hoje com o nosso entendimento, fica como um absurdo mesmo a ideia de ter um dilúvio global, né? Exatamente. O dilúvio, ele nunca pode ter ocorrido no planeta inteiro, como muita gente lê. Inclusive, o que está dizendo lá no texto é um dilúvio sobre a terra. Qual terra? A dele. A terra dele. Ele está falando de um acontecimento no território dele. Pra você ter uma ideia, eu trouxe esse livro aqui, é em Xerox, porque o livro original eu não consegui, me mandaram a Xerox dele. Ciência e Fé na História dos Primórdios, de Dom Estevão Bittencourt. Esse livro aqui é de 1953. Você já era nascido, Tiago? Não. 1953, esse livro. Nesse livro, Dom Estevão explica que a terra que se fala do dilúvio é o território da pessoa que está escrevendo. Não é o planeta Terra. Não se pode dizer que houve um dilúvio no planeta Terra, que nem tem água para isso. Não. Entende? Então, essa é a diferença de ler a Bíblia sem fanatismo, sem superstição, sem loucura. Espetáculo. Tá bom? Excelente. Mas tem mais um texto que eu quero mostrar para o pessoal aqui. Posso? Mas você quer que faça pergunta antes do texto? Não, vou mostrar, depois a gente só faz as perguntas. Então tá bom. Antes, para a Bíblia, a terra é o território do país, em formato plano, com uma cúpula de metal para sua proteção. Tá claro, não tá? Uhum. Então, a que conclusão que a gente chega? A Bíblia não diz nada sobre o planeta em que habitamos, gente. Puxa vida. Então, o título da aula hoje é: o que a Bíblia diz sobre o planeta em que habitamos? Nada. A Bíblia não fala nada, porque a Bíblia não conhece o planeta em que a gente habita. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é biologia. O pessoal fala assim: como é que eu vou saber como é que a Terra apareceu? Ué, você vai estudar física, química, astronomia, astrofísica. Não é ler Bíblia. Bíblia não é para isso, não. Bíblia não sabe nada a respeito dos fenômenos que nós conhecemos hoje. A Bíblia não sabe de um planeta Terra. A Bíblia não sabe como acontece a chuva. A Bíblia não sabe como acontece o terremoto. Tudo era explicado de forma mitológica, que era a maneira que eles tinham de contar as coisas. Não só o pessoal da Bíblia, todo mundo antigamente era assim. Sim. A gente para pensar, né, Carlos, que realmente não faz sentido a gente levar a Bíblia como essa fonte, porque, um exemplo básico, né? A chegada dos portugueses no Brasil foi 1.500 anos depois, né? 1.500 depois de Cristo. Uhum. Então, pensa, 1.500 anos. Então, os autores da Bíblia não faziam ideia que havia outra terra, por exemplo, o continente americano aqui. Não, a ideia de terra para eles é realmente como você está falando, é onde eles moravam. É o território deles ali. Então não tem como, né? Não, por exemplo, a gente estudou a carta todinha de Romanos, né? Estudamos em 2024, detalhadamente. E qual era o interesse de Paulo ao escrever Romanos? Ele queria ir a Roma, porque ele não conhecia Roma ainda, ele está escrevendo essa carta para conseguir apoio lá em Roma, para ele ir a Roma, e de Roma ele quer ir à Espanha. Porque ele pensava o seguinte: se eu chegar na Espanha,
eu terei evangelizado o mundo inteiro. Porque naquele tempo não tinha Portugal, onde Portugal hoje era tudo Espanha. Uhum. Ele pensava que a Espanha era o fim do mundo. Porque ali terminava o continente, terminava a terra ali. Eram os confins da terra. Exatamente. Então ele falou, eu quero chegar à Espanha para terminar e evangelizar o mundo inteiro. Ele não sabia que tinha do outro lado Muita uma coisa. América inteira lá. E será que ele chegou na Espanha? Atos dos Apóstolos, nem as cartas dele demonstram isso. Aham. Tem relatos de pessoas daquele tempo ou de tempos posteriores, mas bem ali próximos, que dizem que sim, que ele chegou à Espanha. Mas não se tem uma confirmação disso. Bacana, bacana. A noção de mundo deles É totalmente diferente da nossa. completamente diferente. Muito bom. Muito Certo? bom. Vamos lá, que não acabou não. Agora eu quero dar para o Tiago um outro texto. Esse aí é maior. Esse é maior. Josué, Tiago, capítulo 10, de 11 a 13. Posso ler? Pode ler. Enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon, Yahvé, Deus, fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Foram mais os que morreram pelas pedras de granizo do que os filhos de Israel, o que os filhos de Israel mataram a espada. Ou seja, caiu granizo, eles estavam em guerra, caiu granizo, o pessoal lá morreu mais do que com espada. Versículo 12. Então Josué falou a Yahvé, no dia em que Yahvé entregou os amorreus aos filhos de Israel, e disse na presença de Israel, atenção para o que Josué vai dizer. Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol ficou parado no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Tem até uma música na Igreja Católica que o pessoal canta sobre isso. Josué orou e o sol parou, não é isso? Eu conheço. Não sei cantar. Sou igual o Tiago. E o fogo desceu. Como é que é? Então, Elias orou e o fogo desceu, dá glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Aí! Aí, se começarmos a orar, Isso essa aí. igreja treme. Quer continuar, Tiago? Então presta atenção, gente. Vamos devagar aqui. Tiago, Sim. você que é um cara preparado, como é que o sol para? Como é que é isso? O sol não para, né? O sol tá lá, né? O sol tá lá. É a Terra que gira em torno dele. Né? É a Terra que gira em torno do sol. Mas ali está dizendo, e o sol se deteve. Sim. E a lua parou. É o conhecimento que eles tinham. É porque ele provavelmente viu, né, o nascer e o pôr do sol, eles achavam que era o sol que estava se movimentando. Né? Mas é a Terra que gira. É a Terra. Não é o sol que para, nem a lua que parou. A lua até pode parar, porque a lua gira em torno da Terra. Isso. Mas o sol não, a Terra é que gira em torno do sol. Mas peraí, de que eles estão falando? Será que então a Terra parou e não girou durante um dia inteiro? Será que é isso? Não, eu acho que não. Mas porque também você não... imagina, eles estão numa luta, numa guerra. Para o povo de Israel vencer a guerra, Deus vai parar a terra. Sim. E a terra não vai se mover para eles vencerem uma guerra. Será que é isso que o texto está falando? E tem gente, pessoal, que lê esse texto ao pé da letra. Lê de forma fundamentalista. E diz que isso aconteceu.
Inclusive, roda na internet, você já deve ter recebido, um estudo que foi feito pela NASA de que falta um dia no calendário da Terra e que esse dia que falta é esse dia da Batalha de Josué. Você já ouviu falar sobre isso? Eu não. Tem, pode pesquisar. Ainda não ouvi, não. Gente, isso é a maior mentira, uma balela. Eu não sei por que o pessoal, para explicar a Bíblia, tem que mentir. E aí falam que a NASA descobriu, a NASA provou que falta um dia e que esse dia é esse dia de Josué, que o sol não andou. Gente, então vamos lá. O sol não pode parar, porque quem gira é a Terra. Isso a gente sabe hoje. Beleza. Então, será que a Terra parou o dia inteiro? Mas se a Terra parar, tudo no mundo acaba. Ah, não, mas Deus fez um milagre. Mas, gente, que milagre é esse? De fazer o planeta parar, tudo ficar funcionando, para que a turma de Josué ganhasse uma batalha. É um milagre totalmente desproporcional, né? Não tem proporcionalidade nisso. De que o texto está falando? Vamos voltar lá. Olha lá, Tiago. Olha o versículo 11. Vou pintar ele de amarelo. Certo. Enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon, Yahvé fez cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Foram mais os que morreram pelas pedras de granizo do que os filhos de Israel mataram a espada. Então, o que o versículo 11 está explicando? Que houve o quê? Chuva de granizo. Eles atribuem que Deus mandou a chuva de granizo, mas ele está falando que teve uma chuva de granizo e que a chuva de granizo, de pedra, matou um bocado de inimigos lá de Israel. Beleza? Beleza. Os versículos 12 e 13 estão contando de novo a mesma coisa, mas em linguagem poética. Então Josué falou a Yahvé no dia em que Yahvé entregou os amorreus aos filhos de Israel. Que dia que Yahvé entregou os amorreus aos filhos de Israel? No dia do granizo. E disse na presença de Israel: Sol, detente em Gabaão, e tu, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua parou. Como assim o sol se deteve e a lua parou? Porque eles imaginavam que no dia de tempestade, o sol voltava para sua casinha, a lua voltava para sua casinha, para que a chuva viesse. Porque Deus ia abrir as comportas, então ele guardava o sol, guardava a lua, abria as comportas para a água cair, ou para o granizo cair. Então, quando o texto está falando que o sol parou, não é que o sol parou, é que estava chovendo. O modo deles falarem que tinha uma tempestade era dizer que o sol havia parado, o sol havia sumido, o sol havia apagado. Então, mais uma vez, não leiam a Bíblia com o olhar de hoje. Para você ler a Bíblia, você tem que entender o modo como eles entendiam. A gente está lendo a Bíblia aqui para entender o texto, entender o modo como o autor pensava. Isso é o que a gente faz na teologia. A partir do momento que você lê de forma fundamentalista, ao pé da letra, é assim que aconteceu, porque está aqui na palavra de Deus, querido, você não está entendendo nada do texto. Você está fazendo uma confusão miserável. Porque você está aplicando no texto um conhecimento que não é o conhecimento do autor do texto. Você está traindo o autor do texto. Então, o texto de Josué nada fala sobre o sol parar de verdade, nem que a terra parou de girar, nada disso. Era apenas a linguagem deles
para expressar tempestade, para expressar uma chuva forte. O sol parou, porque choveu o dia inteiro. Ah, o sol parou quase um dia inteiro, não é o que está ali? Bota o texto lá. Olha lá embaixo, a última frase. O sol ficou parado no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Por quê? Porque choveu o dia inteiro. A chuva de granizo que ele fala no versículo 11. Bacana. Então o texto de Josué, Tiago, está falando alguma coisa a respeito de como o nosso planeta funciona dessa maneira? Não. Também não. Porque o modo deles entenderem a chuva não tem nada a ver com o que a gente sabe sobre a chuva hoje. Muito Amém? bom. Amém. Eu vou terminar com uma história triste para dar prosseguimento para o nosso encontro de amanhã. Então eu vou terminar com essa história triste. A gente vai ver as perguntas. Temos o quiz aí para testar todo mundo, ver se todo mundo entendeu alguma coisa. E amanhã a gente vai voltar. Certo. Vamos ver essa história triste agora? Vamos lá. Sabe quem é esse homem aí, Thiago? Não, não conheço. Galileu Galilei. Já ouvi falar Já dele? ouviu falar dele? Já. Galileu Galilei, 1610 até 1616, Galileu fez uma pesquisa sobre o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? É o Sol no centro da Terra, não é? O Sol no centro, não da Terra, mas o Sol como centro e a Terra girando em volta. Isso. Galileu começou a estudar vendo que a Terra não era o centro, porque até então se entendia que a Terra era o centro e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Galileu começou a estudar diferente. Falou, não, o Sol é o centro, heliocentrismo, o Sol está no centro. É a Terra que gira em torno do Sol. Isso em 1610 o cara teve essa sacada, gente. Só que sabe o que aconteceu com ele, Tiago? Mataram ele. Calma. A Igreja Católica determinou que ele não podia ensinar isso. Certo. Porque a Igreja Católica acreditava que a Terra era o centro e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Aí o que Galileu fez? Em 1617 até 1631, Galileu aceitou essa advertência. Mas aceitar essa advertência não quer dizer que ele deixou de acreditar no que ele acreditava. Ele continuou estudando sobre o tema. E aí, em 1632 a 1633, Galileu publicou uma obra que ele apresentou o heliocentrismo como conclusão correta. Ele falou, não, as pesquisas demonstram isso. É a Terra que gira em torno do Sol. Aí a Inquisição julgou Galileu por desobediência, obrigou ele a abjurar. O que é abjurar? A renegar tudo publicamente o que ele escreveu, o que ele pesquisou durante anos. Ele foi obrigado a dizer, não, isso tudo aí que eu pesquisei, tudo é mentira, tudo é falso. Claro que ele fez isso, porque senão ele ia morrer. Mas ele estava certo das descobertas dele. E ele ficou em prisão domiciliar, proibido de escrever, de ensinar sobre esse assunto. E morreu na prisão domiciliar, cego, porque nos últimos anos de vida ele ficou cego. Triste essa história. Porque a Igreja Católica pensava que ela sabia o que não sabia. Porque a Igreja não sabe de coisas de ciência. A Igreja sabe da boa nova do Evangelho de Jesus. Mas de ciência a Igreja não sabe. Tem que estudar. E eu vou parar aqui com essa reflexão. Enquanto nós, católicos, acharmos que, lendo a Bíblia, nós vamos entender
como o mundo e as pessoas funcionam, nós estaremos perdendo tempo. A Bíblia é a boa nova de salvação, da graça de Deus na nossa vida. Ela não explica o que a ciência explica. Você quer entender como funciona o planeta, como funcionam as espécies, os animais? Você tem que estudar biologia, você tem que estudar física, você tem que estudar química. Biologia vai te ensinar de onde viemos, por exemplo. E amanhã nós vamos entrar para valer nesse assunto. Vamos ver a temática de amanhã? Então vamos lá. Hoje, o tema foi o que a Bíblia diz sobre o planeta em que vivemos. Amanhã, olha o tema, Tiago. Gênesis nada fala sobre a origem do ser humano. Mas como assim nada fala? Não diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Não diz que o homem foi feito do barro? Não diz que a mulher foi feita da costela? Calma. Nós vamos amanhã entender esses textos na ótica do autor desses textos. Não como você hoje lê. Nós vamos entender como esses textos foram escritos e para quê. O que esses textos, na verdade, estão explicando para as pessoas daquela época. Então aguarde que amanhã a gente vai entrar para valer nesse assunto das nossas origens. Beleza? Beleza. E no último dia, né? Hoje é a primeira aula, segunda, terceira, né? Terceira parte do super aulão, a gente vai abrir inscrições para o curso básico de teologia. Então, quem quiser estudar a Bíblia para valer, tendo um entendimento técnico dos textos bíblicos, aguarde que a gente vai abrir inscrição para o curso de teologia. Vamos para as perguntas e depois a gente tem o quiz para testar o entendimento de todo mundo. Perfeitamente. Vamos lá. Luciano Dornelas. Professor, leitura devocional seria o mesmo que leitura orante? Sim. A leitura orante ou a leitura devocional é essa leitura que a gente faz para nós, para uma espiritualidade individual, para uma meditação pessoal. O que o texto diz para mim hoje é algo pessoal, é algo prazeroso, é algo de experiência própria, pessoal, você com aquele texto. Ali você não está preocupado o que o autor quis dizer, historicamente como era visto aquilo, o que essa palavra significava no hebraico. Não tem nenhuma dessas preocupações. Diferente dos estudos que a gente faz aqui. Certo. A Cida Teodoro escreveu o seguinte: fica impossível entender os textos bíblicos só lendo a Bíblia, pois para compreender o autor temos que ter outras ferramentas. Não é simples assim. Como você pode nos auxiliar nesse quesito? Bom, o meu trabalho é auxiliar nesse quesito, né? Deve estar chegando agora, né? Deve estar chegando agora que o meu trabalho é esse. A gente traz ferramentas através de estudos, de leituras, de conhecimento da cultura antiga, muita coisa descoberta pela arqueologia. A arqueologia é uma parceira nossa imensa, porque ela traz descobertas que faz a gente entender como eles entendiam as coisas. Então a gente traz isso tudo, põe junto aqui com a Bíblia e começa a desvendar os textos, na perspectiva do autor. É diferente da homilia, gente. O padre na homilia, na maioria das vezes, não está preocupado com isso, nem a hora. Ali ele está falando com uma comunidade, está dando instruções àquela comunidade. Uma coisa daquele grupo ali. Sim. Não tem uma preocupação exata com o texto em si. Muito bom. Sabe quantas pessoas que estão assistindo a gente agora? Quantas? 1.030 pessoas. 1.030? Que espetáculo! Excelente, né? E o Antônio
José perguntou exatamente isso que você está comentando agora. Olha, professor, nesse contexto moral que a homilia é moral, infelizmente muitos padres se aproveitam da inocência dos fiéis para ter proveito. E muitos padres se aproveitam ali daquele momento para passar mensagens assim, como é que fala? Resolver picuinha de igreja. Ao invés de chamar o cara pessoalmente e Aí é feio, tratar, feio. fica jogando indireta Aí ali, é ou feio. fica contando muita historinha pessoal. Ah, porque eu vou contar uma história que aconteceu comigo, aí conta um negócio que não tem nada a ver com nada. Infelizmente, é triste, mas tem isso sim, quando o padre não se preocupa em fazer uma boa homilia, realmente a gente sofre sentado naquele banco de igreja lá. Sim, pois é. A Ivanilde comentou o seguinte: boa noite. Adorando esse aprendizado, sempre tinha uma coisa dentro de mim que me dizia que a Bíblia dizia muito mais do que ela realmente é. Minhas dúvidas estão sendo esclarecidas nessa aula. Que coisa boa! Então, atenção, eu conto com você amanhã e depois, porque hoje foi uma introdução. Vocês notaram que eu não entrei no tema ainda, de onde viemos. Não entrei. Mas a gente hoje teve uma noção do que a Bíblia fala. Aí amanhã, nosso passo vai ser mais profundo. E quarta-feira, então, vamos mergulhar de cabeça. Interessante. Tanto que a Eglia também já está bem eufórica aqui. Como explica a teoria da origem da Terra? Até o momento, essa teoria não entrou. Não, mas eu não vou explicar isso, eu não estou dando aula de ciência. Aí você vai ter que estudar ciência. Vai lá, compra um livro de ciência, leia. Eu não vou entrar nisso aqui. Eu vou entrar um pouquinho de ciência quando a gente falar sobre o que a ciência diz sobre a origem humana. Agora, a origem do planeta Terra, do Sol, da Lua, aí ó, tem muito canal no YouTube que trabalha isso. Tem muitos livros que trabalham isso. Sim. Tem cursos para quem quer aprofundar, curso de astrofísica, de astronomia, de toda essa evolução do universo. Aí você vai estudar cientificamente com quem entende. Eu nem tenho conhecimento para dar aula sobre isso aqui. Sim. A Ivanilde também comentou o seguinte: minha dúvida está no Novo Testamento. O que Jesus quer dizer com muitas moradas? No reino de meu pai há muitas moradas. Ele tinha essa noção de terra, que também, como você explicou, professor, que a terra ali era onde ele morava, ou ele está querendo dar outro sentido sobre essas moradas? Então, ó, eu vou até pegar o texto que ela falou aí, que esse texto é outro texto que é uma confusão. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, João 14. Nada é tão simples. Não, o texto é simples. O problema é a nossa leitura. A gente lê Entendi. mal pra caramba. Entendi. Ó, João 14, pegando a Bíblia aqui agora. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Aí pronto. O que os espíritas falam? São vários planetas habitados. Muitos grupos espíritas leem isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, tem muitos planetas habitados. Veja, no tempo de Jesus, eles nem tinham noção de nosso planeta. Quanto mais de outros planetas habitados, pelo amor de Deus. Ou então, muitos falam assim, ó, Tiago, na casa do meu pai há muitas moradas. Por quê? Porque tem lá no céu várias divisões, vários departamentos. Então lá tem o departamento dos crentes, o departamento dos católicos, o outro departamento. Tem muitas moradas lá para você morar. Gente, por isso que eu falo, leia o texto inteiro, pelo amor de Deus. Nos cursos bíblicos que a gente faz, a gente pega, por exemplo, João, a gente já fez o estudo de João, lê o versículo por versículo na sequência. Por que isso? João capítulo 14, versículo 2, ele diz:
Na casa de meu pai há muitas moradas. Você continua lendo, igual o que sua professora te ensinou lá na alfabetização. Continua lendo. Lê o texto. Você chega no versículo 23, está dito assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Ué, o Pai e Jesus vão vir e vão estabelecer morada em nós. Então, na casa de meu pai tem muitas moradas, por quê? Porque cada um é uma morada do Pai, caramba. Eu sou o Tiago aqui, o Romito, a Shirley, todo mundo é uma morada do Pai. Então, por isso que na casa de meu pai há muitas moradas. O próprio texto está dizendo. Não tem nada a ver com outros planetas. Tá bom? Interessante. Muito bom. Ambrósia Sena. O dilúvio foi a tomada de Jerusalém pela Babilônia? Isso. Ambrósia deve ser do nosso curso de teologia, né? Já matou a charada Já de matou cara, a charada, né? O dilúvio, gente, é uma história para dizer que Jerusalém foi destruída. Porque houve uma guerra dos babilônicos contra Jerusalém e Jerusalém foi destruída. O modo como eles expressavam destruição naquele tempo era falar de cidade alagada. Não é que houve uma enchente lá. Houve uma destruição pela Babilônia. Então eles escreveram a história do dilúvio para mostrar que Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônicos. Isso vai explicar o que a Ruth escreveu aqui, que eu vou fazer questão de ler aqui. Se eles tinham conhecimento de outras terras, por que levar todos os animais na arca? Se o dilúvio aconteceu só numa terra e não iria extinguir os animais. Não, mas eles tinham noção da terra deles, né? O dilúvio é para falar que a terra deles foi destruída. Então não houve uma arca. Não, é isso que ela está não. querendo saber. Inclusive, esse texto da Arca de Noé é uma cópia de uma outra história mais antiga, que é a história de Gilgamesh, da Babilônia. Os judeus, quando foram para a Babilônia, conheceram essa história lá e adaptaram para o tempo deles. Entende? Então, não leve nada disso ao pé da letra, porque a história do dilúvio já havia antes, lá na Babilônia. Tem duas, inclusive, a de Gilgamesh e de Atrahasis, que é igualzinha a história. Os judeus só adaptaram para a necessidade que eles precisavam contar na época deles. Interessantíssimo. Deixa eu achar aqui a outra pergunta. Aliás, tá, puxando um spoiler para amanhã, sobre amanhã, nós vamos ver que esses textos todos, de imagem e semelhança, de homem feito de barro, mulher de costela, isso tudo são textos que já vêm de outros povos e que a Bíblia está adaptando à realidade deles. Amanhã a gente vai ver tudo isso com calma. Certo. A Cidinha provavelmente assistiu o nosso podcast de ontem, que foi o Esquenta para essa aula, e a pergunta dela tem a ver com isso. Paulo disse que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele não deu o melhor que ele tinha. Não é Paulo que diz isso, é Tiago. Certo. Você, Tiago. Eu não disse nada. Porque o Tiago está fazendo uma leitura já não mais com a preocupação do autor do texto, mas ele já está fazendo uma leitura alegórica do texto, simbólica do texto. Chama-se leitura espiritual do texto. O que é a leitura espiritual? Quando você deixa o sentido original do texto, para que ele foi escrito, esquece isso, e já usa o texto agora com um outro sentido. O Novo Testamento faz isso direto com os textos do Antigo Testamento. Todos os textos, escuta o que eu vou dizer, todos os textos que o Novo Testamento cita do Antigo, ele não cita no contexto original do Antigo Testamento.
Os autores do Novo Testamento não estão preocupados com entender o texto. Eles estão preocupados com fazer homilia. Pegar aquele texto e fazer uma adaptação para o tempo dele. Então, Tiago dizer que o altar de Abel foi mais santo e tal, ele não está preocupado com o que eu expliquei no podcast sobre a história de Abel. Ele está preocupado em fazer uma homilia, adaptando aquele conto, aquela história para o tempo dele. Então tem que ter essa noção, porque os autores do Novo Testamento usam os textos do Antigo Testamento totalmente de forma simbólica. Um exemplo claro, que eu já falei várias vezes, é aquele texto de Isaías 7,14. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. Aí a gente lê como Maria. Mateus lê como Maria. Mas se você pegar o texto de Isaías e ler a página inteira, você vê que ele está falando de algo do tempo dele, que era o nascimento do filho do rei Acais, o nascimento de Ezequias. Mas Mateus adapta essa frase à situação de Jesus. Então veja, Mateus não está preocupado com o sentido original do que Isaías escreveu. Mateus está fazendo uma homilia com aquele texto. Está pegando aquele texto e ilustrando o que ele está falando. Isso a gente vê em detalhes nos nossos cursos aí, tá bom? Abraço para você. Obrigado pela pergunta. A Dinair quer saber se Jesus sabia da existência de outras terras. Então, Jesus, enquanto consciência de homem, porque Jesus é Deus e homem, né? Enquanto consciência humana, ele sabia o que a sua cultura tinha daquele tempo. Enquanto Deus, Jesus sabe tudo. Mas Jesus não veio revelar a ciência. Jesus não veio revelar como a terra foi formada. Jesus veio revelar a graça de Deus entre os homens, a boa nova. Ponto. Então não busque no ensino de Jesus, nem na Bíblia em geral, ciência que você não vai encontrar. Maria Alcides. Professor Carlos e Tiago, eu pensei que sabia algo da Bíblia, mas não sabia. Agora estou clareando as ideias. Muito obrigado. Muito bem, haja luz. A Jane falou o seguinte, então, à noite, as trevas entravam na cúpula? Não, a trevas ali não é noite. Trevas é o lugar onde não há vida. Então, as trevas que está se falando ali é onde fica para fora do território, é onde não tem vida. Aonde tem a vida é luz, aonde não tem vida é trevas. É só isso. Não tem nada a ver com noite e dia, não. E a Socorro quer saber o que eles se referiam quando falava do livro do justo. Ah, legal isso aí, porque no livro de Josué que a gente leu, fala, não está escrito isso no livro dos justos? A gente não tem esse livro dos justos, não se sabe o que é. Sabe-se que é uma literatura antiga, que os autores bíblicos liam e até adaptaram coisas desse livro para os textos deles. Entende? Tem 25 livros que a Bíblia cita que não estão na Bíblia. 25. Ou seja, são livros, são outros textos que os autores bíblicos liam, se inspiravam naqueles textos para escrever os deles. Tá bom? Abraço. Fernando Eleutério. Professor Carlos, isso não é uma aula, é um espetáculo. Aliás... Ih, rapaz, você tá vendo? Aí, ó, deixa eu me ajeitar aqui agora. Aliás, lê de novo, Tiago. Professor Carlos, isso não é uma aula, é um espetáculo. Que bom, meu irmão. Aliás, cada aula é um novo espetáculo de ensinamentos, de clareza e esclarecimento. Parabéns e obrigado por nos transmitir seu conhecimento. Obrigado você, Fernando, que está tanto tempo aqui com a gente na caminhada. Te agradeço muito. Vamos lá. Maria das Graças. Ó, tem um quiz ainda, hein? Tem, dá tempo. Vai lá. Dá tempo. Maria das Graças. Acho que vou falar uma besteira. 2 pontos. Deveriam reescrever o Velho Testamento fazendo essas colocações onde fosse conveniente. Falei besteira? Não, eu não
não diria reescrever o Antigo Testamento. Eu acho que a gente é que tem que entender a cultura deles, né? Porque eles escreveram esses textos para o tempo deles. Nós estamos lendo hoje de enxeridos que nós somos. Então não é mudar o texto deles, é a gente mergulhar na cultura deles para entender o que eles estavam falando. Eu acho que essa que é a mágica, né? É a gente entender o modo deles falarem, sem destruir a cultura deles, mas a gente entrar na cultura deles. Eu acho que isso que é o legal. E é o que a gente busca fazer aqui, entender toda a mentalidade deles, para aí sim saber de que eles estavam falando. Eu já tinha separado aqui a última pergunta, mas eu vi uma pergunta aqui da Dileia que eu achei muito boa. Então vou fazer dela antes da última aqui. Tá bom. Por isso que a igreja não deixava o povo ler a Bíblia, para evitar a má compreensão? Primeiro, é um pouco de mito a ideia de que a igreja não deixava ler a Bíblia, o povo ler a Bíblia. O povo não tinha leitura, gente. O povo não tinha alfabetização, não. Esse negócio de quase todo mundo saber ler, a maioria saber ler, isso tem 200 anos. Antes, a maioria não sabia ler. Não tinha escolarização, não tinha nada. Então não é que o povo não podia ler, não tinha como ler, não sabia ler. Não é? Agora, é verdade que nem os padres liam a Bíblia. Durante muitos anos, posso falar, milênio, mais de 1000 anos, os padres eles eram formados na liturgia e nos livros de catequese. Bíblia não. Eram poucos os padres que liam Bíblia, que eram entendidos de Bíblia, né? Porque a Bíblia na Igreja Católica nunca foi o ponto central. O ponto central na Igreja Católica sempre foi o ensino do Papa. Sempre foi isso. A partir de Lutero, quando Lutero fez a Reforma Protestante e que traduziu a Bíblia para o alemão e distribuiu Bíblia na mão das pessoas, porque aí ele já pegou também uma época que tinha gráfica. Não tinha nem gráfica. Como é que ia botar a Bíblia na mão de todo mundo? Não tinha como. Era tudo copiado à mão. Então, Lutero é que popularizou essa ideia de Bíblia, né? De botar a Bíblia na mão das pessoas e tudo mais. Agora, não adianta você botar a Bíblia na mão das pessoas e não ensinar as pessoas a ler a Bíblia de verdade. Então, aprovaram aí uma lei que nas escolas vai ter Bíblia, vai ter hora de ler Bíblia. Legal a lei, mas vai ser bom, vai ser bem feito? Porque dependendo da parte que você lê da Bíblia, Tiago, você vira um assassino. Dependendo da parte que você lê da Bíblia, você vira um julgador, você vira um acusador dos outros. Então, tem que dar a Bíblia para a pessoa ler, mas tem que ensinar que a Bíblia não é um livro um amuleto de sorte. Não é um livro mágico que eu abro em uma página e a palavra de Deus aparece para mim. Tem que ensinar tudo isso. Tem que ensinar a ler a Bíblia com discernimento, com inteligência, com conhecimento. Senão faz besteira mesmo. O pessoal que bota a Bíblia debaixo do braço e sai pelas ruas abrindo Bíblia e lendo Bíblia, tem que perguntar quantos deles realmente entendem o que está lendo. Inclusive isso está em Atos dos Apóstolos. Tinha o servo lá da rainha lendo, o eunuco lendo, e aí, lendo Isaías. E aí Filipe chega na carruagem, fala, entende o que está lendo? Ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Isso está na Bíblia. Porque não é um texto fácil, não é. Porque não é um texto escrito hoje, aqui com a nossa cultura, com o nosso dia a dia. É um texto escrito 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás. De outro povo,
de outro tempo, de outra cultura, de outra fé. Você está achando que o pessoal que escreveu o Antigo Testamento acreditava em Jesus igual você? Não. Então, tem que ter cuidado, sim. Última pergunta de hoje. Está dentro do que a gente conversou aqui, mas é importante frisar novamente aí a doutora Fátima, nossa amiga doutora Fátima. E doutora Fátima tá ao aqui, vivo? É, ao vivo. É, doutora Fátima. Porque os padres na igreja falam então que o dilúvio foi no mundo todo. Ó, eu não sei qual igreja você está frequentando, Fátima. Eu não sei. Sinceramente, eu nunca ouvi um padre falando isso. Pode ser que eu tenha dado sorte. Mas os padres estudam teologia. Eles sabem que não é isso. A não ser que ele tenha uma formação muito mal feita. Pode ter padre que tem formação muito mal feita. Eu conheci algum padre que tem formação muito mal feita. Não nessa área de dilúvio, em outras áreas. Mas se o padre está dizendo isso, é de um desconhecimento absurdo. Como eu disse aqui, vou repetir. Dom Estevão Bittencourt é um monge beneditino, já morreu, faleceu em 2008. Grande professor que eu tive. Morava no Rio de Janeiro. O livro dele, Ciência e Fé na História dos Primórdios, de 1953, já fala que o dilúvio não é na Terra toda. O que o autor está falando é algo do seu território. Então, pelo amor de Deus, aí é muita falta de conhecimento, tanto bíblico quanto teológico, como científico também. Bora pro quiz? Vamos ver, vamos testar se o pessoal aprendeu alguma coisa ou se eu só enrolei hoje. Temos 1000 pessoas ao vivo ainda, hein? 1000? Só o like Vamos que lá. não tá batendo. Tá quanto né? de like? Deixa eu atualizar a página que tava com o chat aberto. Aí não aparece. Vê aí. Enquanto like. isso, o Romito vai botando o nosso chat aqui. O nosso... Meu nome disso? O quiz? Quiz. Nosso quiz. Deu até um branco no... Vamos lá. Número 1. 561. Ah, metade. não. Tira o quiz. Tira o quiz. Tira o quiz. Tira o quiz aí, Romito. Embolou. Atenção, gente. Com 1000 pessoas assistindo ao vivo, só 560 likes? Não. Dá um gostei aí. Tira o chat um instantinho e dá um gostei aí. É só clicar na mãozinha. Não é para escrever gostei, não. Clica na mãozinha assim, ó. Aí debaixo do vídeo. Poxa, Vergonhoso. 1000 pessoas. Aí o YouTube vai falar assim, metade não gosta desse vídeo. Esse vídeo é uma boa porcaria. Não vou mostrar mais para ninguém. Se você dá o like, o YouTube mostra para mais 5 pessoas. Pior que é assim que funciona mesmo. Claro. Aí pulou para 732. Já tá melhorando. Esse é o povo que vai morar no céu. Rapidinho. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem 1000 moradas hoje aqui. O Flávio já pegou a pergunta 1 ali, já respondeu ali. Já? Então volta agora, Romito. Número 1. Qual o modo de aproximação do texto bíblico que nos interessa aqui na teologia? Letra A. Desejo de experimentar o texto através de uma leitura espiritual. Letra B. Desejo de compreender a mente e a cultura do autor. Letra C. Desejo de criar normas e orientações de costumes. Ou letra D. Desejo de se emocionar e sentir a presença de Deus. Qual o modo de aproximação do texto bíblico que nos interessa aqui na teologia? Gostou dessa, Tiago? Boa pergunta. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Então, o pessoal tá respondendo? Bota aí, gente. A galera, tudo um na A, um B. B, um C ou um D? Todo mundo na B aqui. B de bola? B de bola. B de bola? Só pipocando B. Então, Um colocou D aqui, mas a Vilma botou D. é que a Vilma tá emocionada. Então é por isso que ela botou a D. Mas é a B, gente. Aqui na teologia a gente tem o desejo de compreender a mente e a cultura do autor. Excelente. Show? Show do milhão. Número 2. Por que... Pode botar mais no centro da tela, fica mais bonito. Por que é muito perigosa a leitura ao pé da letra dos textos bíblicos, Tiago? Perigoso. Letra A.
Porque cria pessoas fanáticas que perseguem os que pensam diferente. Letra B. Porque joga a ciência no lixo e gera um grupo de pessoas alucinadas. Letra C. Porque toma as pessoas mais suscetíveis de enganação, porque torna as pessoas mais suscetíveis de enganação e manipulação. Ou letra D, todas as respostas anteriores. Excelente. Por quê, gente? É muito perigosa a leitura ao pé da letra dos textos bíblicos. 2A, 2B, 2C ou 2D? 2D. Todo mundo está marcando essa? Uhum. Todo mundo letra D. Todo mundo? Maria Godoy, A Cida, terra toda? Catarina, terra toda. A terra toda? Letra D. Então marca aí letra D, número 2, todas as respostas. Tudo isso, gente, é péssimo. É péssimo. Quem pega a Bíblia ao pé da letra e não entende o que o autor está falando, não entende a ciência hoje em dia, faz um rolo que só torna as pessoas fanáticas, enganadas, manipuladas. É horrível. Você sabia que hoje em dia o pessoal também bate no peito para dizer com orgulho sobre essa questão do fanatismo? Sim. Elas já estão admitindo realmente que elas são fanáticas. Claro, e aí acha que é um orgulho bonito isso. Exatamente. Enfim, vamos para 3. Última pergunta de hoje. 3. O que significa Jó 26:10 que diz: ele traçou círculo sobre a superfície das águas? Letra A, que Deus determinou o território do país. Letra B, que o planeta Terra é redondo. Letra C, que a Terra é plana. Letra D, que Deus criou os mares. Mel na chupeta. Facinho, Tiago? Não, mel na chupeta. O que significa Jó 26:10 que diz: ele traçou um círculo sobre a superfície das águas? Vamos lá? O delay do YouTube. 3A, 3B, 3C, 3D. Letra Votem! A. Letra A. Todo mundo na letra A. Letra 3A. Uhum. Todo mundo. Que Deus determinou o território. Exatamente. Exatamente. Deus fez o círculo sobre as águas, ou seja, determinou o território. E aí o texto até continua, separando os limites entre luz e trevas. Aí a gente comparou com Gênesis, né? Que Deus criou a luz e separou as trevas. É exatamente a mesma coisa. Então, letra A. Marca aí o responder, vamos ver o que vai acontecer. Você acertou todas as questões. Quem for aluno da Bíblia Mais, ao assistir o aulão dentro da plataforma, clica em responder o quiz e você responderá essas perguntas aí para marcar lá os seus pontos dentro da plataforma. Terminou, Ótimo. Tiago? Chegamos a 900 likes. Opa! Mas esse povo vai morar no céu, não vai? Vai morar Esse no céu. povo vai morar no céu. Vai morar no céu que é uma chapa de metal. Vai ficar todo mundo pendurado na chapa de metal. Vamos todo mundo pra lá. Minha mãe dizia que a gente ia morar no céu da boca da onça. Eu prefiro da chapa de metal. Acabou, né? Primeiro dia finalizado. Gostou, Tiago? Que análise Gostei. você faz desse primeiro dia? Que aprendizado você leva, meu irmão? Eu acho que foi uma excelente introdução para o assunto, porque a gente conseguir compreender o contexto histórico, o que o autor estava querendo dizer, eu acho que é o início realmente para a gente entender todo o restante da Sagrada Escritura, principalmente do Antigo Testamento. É o que eu tenho aprendido na teologia, desde quando nós começamos, eu comecei o estudo com você, principalmente isso, entender o contexto histórico. Entendendo ali o que acontecia lá naquela época, hoje a gente tem uma noção melhor daquilo que a gente lê. Sem isso é impossível. É impossível. Por isso que eu lembro que quando a gente iniciou lá o podcast Um Olho no Padre, Um Olho na Missa, eu falava isso. Eu abria ali o Antigo Testamento e não entendia nada que estava escrito, porque a leitura era muito difícil. A leitura do Antigo Testamento é extremamente difícil. Mas quando a gente pega ali um livro de história do lado e a gente tem ali no curso teológico todo esse material para que a gente possa entender o contexto histórico,
a leitura começa a ficar fácil, começa a clarear a nossa mente. Então, eu posso resumir que essa introdução, essa primeira aula, foi justamente esse pontapé para clarear a nossa mente. Então, vocês vão perceber que amanhã, no segundo dia, não vai ser tão confuso para como algumas pessoas colocaram aqui. Já vai fazer mais sentido, porque a introdução foi maravilhosa, foi excelente. Muito bom. E você ficou confuso? Parabéns. Sabe o que que significa? Que a confusão é a sala de espera da aprendizagem. Se você ficou confuso, é porque tem coisa que você ainda não sabe, tem coisa que você está aprendendo. E a confusão não é para te assustar, é para te fazer continuar caminhando, porque depois dela é que a compreensão chega. E aí você vai assistir essa aula de novo. Sabe por quê? Porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Amanhã, às 8 em ponto, estaremos aqui para o nosso segundo dia, em que eu vou falar, claramente, que a Bíblia não fala nada sobre a origem do ser humano. Aguarde. Amanhã a gente vai entender esses textos de uma forma diferente. Grande abraço, excelente noite e amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Tchau, tchau.